Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver aqui o resumo da nossa aula sobre normas de auditoria. Então, dentro do tópico de auditoria contábil, nós vamos entender muito bem como funcionam as normas de auditoria. Então, lembrando, primeiro, vamos falar sobre normas brasileiras de contabilidade, as famosas NBCs. Então, essas são as normas que envolvem a parte de contabilidade, que, independente de se estar falando de auditoria, são as principais normas de contabilidade que devem estar também dentro desse contexto quando se faz uma auditoria. Então, o que, que são as normas brasileiras de contabilidade? Elas são um conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem ser observados no exercício da profissão contábil. Então, são todas aquelas normas que envolvem aí todos os profissionais que mexem com contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade, elas foram editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, elas devem seguir os mesmos padrões de elaboração e estilos utilizados nas normas internacionais. Compreende normas propriamente ditas e interpretações técnicas e outros comunicados técnicos. Então, ela é bem abrangente e, novamente, ela já envolve convenções internacionais introduzidas pela Lei 11.638 de 2007. Agora vamos entrar especificamente em normas de auditoria. Como já visto em aula anterior, as normas de auditoria se dividem em dois grandes tópicos, que são as normas profissionais, que estabelecem regras de exercício profissional, caracterizado pelo prefixo NBCP. Já as normas técnicas estabelecem conceitos doutrinários e regras e procedimentos aplicados da contabilidade, caracterizado pelo prefixo NBCT, técnicas. As normas profissionais, o primeiro item que a gente viu, são responsáveis de regulamentar o exercício da profissão em si, representado pela NBCP. Então, está muito ligado com regras que envolvem o profissional da área de contábil. Eles possuem a seguinte estrutura dentro das normas brasileiras de contabilidade. São as normas gerais, a NBC-PG, já as normas brasileiras de contabilidade para auditor independente, vocês vão encontrar com o prefixo NBC-PA, auditores, e do perito contábil NBC-PP, de perito contábil. Agora as normas técnicas. Então, só relembrando, essas normas são responsáveis de regulamentar a doutrina do procedimento e regras que tangem o exercício da profissão contábil. Elas são identificadas pela sigla NBCT e possuem as seguintes estruturas: as normas completas, as normas simplificadas mais voltadas às pequenas e médias empresas, e normas específicas. Normas específicas vão ter aqui também normas ligadas ao setor público, que é a NBC-TSP, e, novamente, as normas básicas de contabilidade ligada à auditoria independente de informação contábil histórica, a NBCTR de revisão de informação contábil histórica, a TO de asseguração de informação não histórica, a TSC de serviços correlatos, a NBCTI de auditoria interna, então tem uma norma específica para auditoria interna, e a NBCTP de perícia. Toda essa estruturação de normas brasileiras de contabilidade, ela foi definida através dessa resolução aqui, 11.328 de 2011. É óbvio que aqui tem um conteúdo bem mais robusto do que a gente vai falar no nosso pequeno resumo de agora. Qual a importância dessas normas na auditoria? Elas são importantes porque elas estabelecem uma ordem e disciplinam todo o trabalho na realização de uma auditoria. As, essas normas levam à realização de auditorias mais completas e objetivas, e com resultados palpáveis e fundamentados em passíveis de serem justificados. O grande objetivo na verdade, padronizar a forma com que todas as empresas realizam essas auditorias, dentro dessas normas. Quais são os órgãos reguladores? Nós temos órgãos reguladores em nível internacional, que é o IFAC. Temos nos Estados Unidos a ICPA, que é específica para órgãos americanos, e no Brasil aqui nós temos a Embracon, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes do Brasil,
que também são considerados itens gerados pela o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, normas e procedimentos de auditoria e comunicados técnicos de interpretações técnicas. Então, todos esses órgãos, essas entidades aqui regulamentam a auditoria dentro do nosso país. As principais normas internacionais de auditorias, a gente vai ver aqui, tá? Então, aqui estão elencado grande parte delas, não vamos olhar todas, não temos tempo hábil para isso, mas elas estão vigentes a partir de 2010, principalmente tomando em conta dessas reformulações que aconteceram em 2007. A principal, ou a primeira delas que a gente vai ver, vai envolver aqui objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. É a NBC-TA 200. Então vamos detalhar como ela funciona. Qual que é o grande objetivo dessa NBC-TA 200? Ela regulamenta e detalha os objetivos gerais do auditor, aqui de forma bem ampla, e como ele vai conduzir os trabalhos de auditoria sem deixar de atender às respectivas normas. A estruturação de todas as normas vai seguir mais ou menos esse escopo aqui. Ó. Eu tenho qual que é a norma, e vai ter introdução, os objetivos da norma, algumas definições, requisitos e aplicações de outros materiais explicativos. No nosso exemplo aqui, nós temos introdução, no caso da NBC-TA 200, temos introdução, objetivos gerais do auditor, as definições, requisitos e aplicações. Vamos ver cada um deles. Quanto à introdução, eu vou ter aqui 3 itens. O alcance dessa norma, no que se refere principalmente à auditoria das demonstrações contábeis e a sua data de vigência. No caso dos objetivos gerais do auditor, passos de como o auditor deve conduzir a auditoria das demonstrações financeiras. Aqui a definição de termos contábeis mais utilizados na auditoria, requisitos éticos relacionados à auditoria das demonstrações contábeis, a postura pelo qual o auditor tem que considerar na hora de fazer essa avaliação. E aqui a seção contendo aplicação e outros materiais explicativos que se destinam a dar o suporte ao auditor na obtenção de uma segurança razoável na sua auditoria. Então vamos ver aqui a primeira parte, dentro da introdução, que é o alcance. Qual que é o alcance da NBC-TA 200? Ele trata das responsabilidades gerais do auditor, independente na condução da auditoria das demonstrações contábeis. O grande objetivo é atender às normas brasileiras e internacionais de auditoria. Dentro dessa introdução, nós temos aqui a auditoria das demonstrações contábeis, que tem um principal foco, que é o objetivo da auditoria. Qual que é o grande objetivo da auditoria? Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, por parte do usuário, mediante um parecer isento, no caso do auditor independente tem que ser isento, confiável e dentro das normas. Então aqui você vai ter que ter o que prega essa norma, que o auditor tem que ter, montar demonstrações, ou tem que ter, avaliar demonstrações que atendam esse requisito aqui. Serem confiáveis para os usuários, emitir um parecer isento e confiável e também estar dentro das normas. Qual é a responsabilidade da administração e governança? Então, o grande foco da auditoria são demonstrações contábeis elaboradas pela administração, com a supervisão aí da governança da organização. As normas brasileiras e técnicas do auditor independente não impõem uma responsabilidade à administração ou responsáveis pela governança. Contudo, essa governança e essa administração, elas têm algumas responsabilidades. Quais são essas responsabilidades da governança corporativa? Eles são responsáveis pela elaboração dessas demonstrações contábeis em conformidade com a estrutura e relatório financeiro aplicável. Isso quer dizer, dentro das normas. Elas são responsáveis também pelos controles internos necessários para a elaboração das demonstrações contábeis e que eles sejam livres de distorções relevantes. Novamente, entendendo que a distorção relevante é aquelas que impactam o resultado da organização ao ponto de interferir em basicamente quase todas as demonstrações financeiras. E a administração e governança é obrigado a fornecer ao auditor o acesso a todas as informações de seu conhecimento, informações adicionais que o auditor possa precisar, né? E o acesso irrestrito às pessoas da entidade.
Então, o auditor tem acesso a todas as áreas da organização e a todas as informações que ele achar importante para fazer essa avaliação. A data da vigência dessas normas de contabilidade, principalmente dessa aqui, dentre outras a gente vai ver, grande parte delas foi a partir de 1º de janeiro de 2010, principalmente com a promulgação da Lei 11.638, que internacionalizou a nossa contabilidade. Quais são os grandes objetivos gerais do auditor? Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, sejam livres de distorções relevantes, independente se as causas forem fraude ou erro. Percebam que aqui ele até repete o que está lá na introdução, que o grande objetivo é gerar segurança nos usuários e que essas demonstrações contábeis estejam isentas dessas, ou não tenham essas, sejam livres dessas distorções relevantes. O objetivo também é apresentar esse relatório dessas demonstrações contábeis, né? Apresentar os relatórios em relação a como foi feita a auditoria e comunicar à administração de que foi feito conforme as leis e todos os princípios contábeis geralmente aceitos. Outro ponto aqui são as definições, outro item que é detalhar termos de contabilidade mais utilizados na auditoria. E a gente também vai ver aqui requisitos que envolvem a parte ética em relação à auditoria das demonstrações financeiras. E por último, a gente já até viu, né, a aplicação de outros materiais explicativos. Vamos para as definições. Então, o que são as definições? Os principais significados atribuídos às normas brasileiras de contabilidade e as normas técnicas dos auditores são as seguintes. O termo estruturação de relatórios financeiros aplicável é adotado pela administração e governança quando apropriado, ou que seja exigido por lei ou regulamentado. Então, são todas as demonstrações financeiras conforme exigido por lei. Isso aqui se chama estrutura de relatório aplicável. Evidências de auditoria. Esse termo quer dizer todas as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões e basear a sua opinião no parecer dos auditores. São evidências de auditoria. Riscos de auditoria. Risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quanto às demonstrações contábeis, quando elas contiverem, né, distorções relevantes. Então, aqui é o risco de o auditor encontrar problemas de auditoria que sejam relevantes ao ponto de ele ter que apontar o que a gente chama de distorção relevante. Outra definição é em relação ao auditor como si só. Eles são pessoas ou pessoa que conduzem a auditoria. Por que pessoas? Porque dependendo do tamanho da organização, é necessário um grupo de pessoas, um grupo de auditores. O sócio vai estar envolvido, o sócio da auditoria muitas vezes está envolvido nesse trabalho, e também pode ser considerado aqui outros integrantes dessa equipe de trabalho, ou até mesmo o termo que eles usam, a firma, que é a firma de auditoria, que é considerado também auditor. Risco de detecção. Essa definição refere-se ao risco de que os procedimentos executados para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, então, de não ter problemas de distorções relevantes, é que cada vez mais eu diminua esse escopo de problemas, de riscos, de detectar distorções existentes muito relevantes, individualmente ou até mesmo em conjunto com outras distorções. Aqui eu tenho que calibrar justamente de dizer o seguinte: toda empresa pode até ter distorções, mas que elas não sejam relevantes. Tem que diminuir isso para o menor nível possível, que se chama de risco de detecção. Demonstrações contábeis. Aqui são todas as demonstrações representadas e estruturadas que envolvem informações financeiras históricas. Isso aqui é considerado todas aquelas demonstrações contábeis que a gente viu até agora. Informação contábil histórica, informação expressa em termos financeiros, derivada principalmente ou oriunda principalmente de sistemas contábeis da entidade, a respeito desses eventos econômicos. Outra definição é a administração. O que é a administração? São pessoas com responsabilidade executiva, são os donos,
né? Então, são as pessoas que mandam na organização e que conduzem a todas as atividades, as operações da entidade. No Brasil, aqui ainda é considerado até o pessoal que é responsável pela governança corporativa, que também faz parte dessa organização. Outro termo, que na verdade a gente já viu, mas aqui é o termo apenas distorção. O que é uma distorção? É a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada e aquela que é exigida para que ela esteja de acordo com o que a gente chama de financeiramente aplicável. Então, ela tem que necessariamente estar conforme a auditoria considerar como aplicável. Se ela estiver diferente, ela tem um erro ou até mesmo pode acontecer uma fraude. Tá? Premissa está relativo à responsabilidade da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança com base aqui na auditoria que é conduzida. Outro tema aqui, dentro das definições, que é considerado julgamento profissional. A gente também vai ver isso aí quando vai envolver a parte ética. Mas aqui, julgamento profissional é a aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevante no contexto fornecido pelas normas de auditoria contábeis e éticas no trabalho de auditoria. São todos os itens que o auditor tem que ter de conhecimento para que ele possa ter um julgamento profissional bem, vamos dizer assim, concreto, objetivo e amplo. Então, eu tenho, para que eu possa ter isso, eu tenho que estar treinado, tenho que ter conhecimento, tenho que ter experiência, para que eu possa atender todas essas normas contábeis e até mesmo a parte ética nesse trabalho de auditoria. Então, eu tenho que ter tudo isso para ter um julgamento profissional. Eu tenho que ter aqui também ceticismo, ou a definição de ceticismo profissional. Ceticismo profissional é a postura que inclui uma mente questionadora por parte do auditor e alerta para condições que possam indicar possíveis distorções devido a erro ou fraude em uma avaliação crítica das evidências de auditoria. Então, eu tenho que necessariamente que ser cético na hora de olhar esses números, né? Com todo aquele conhecimento contábil que a gente já falou. Asseguração razoável é assegurar-se de que a auditoria das demonstrações contábeis foram sempre de alto nível. Não vai ser absoluto, não consigo fechar 100%, mas ele teve margens de segurança. Risco de distorção relevante. Essa definição é riscos das demonstrações contábeis conter distorção relevante antes de auditoria, antes de começar a auditoria. Responsável pela governança é aquela pessoa ou organização com a responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade da entidade. Agora, o outro ponto dentro da NBC-TA 200 é requisitos éticos relacionados à auditoria das demonstrações contábeis. É que são qualidades que o auditor tem que ter, principalmente considerando a parte ética. A primeira delas é a independência. Então, o auditor ele tem que ter independência frente à entidade e salvaguardar a capacidade do auditor informar a opinião de auditoria sem ser afetado por influências que poderiam comprometer sua opinião. Então, independência é um ponto-chave nesse componente ético aqui da auditoria. Integridade, ele ser franco, honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Eu vejo que aqui nós estamos falando de qualidade no auditor, né? Ser franco, ser honesto, em um ambiente onde que ele vai sofrer grandes pressões. Outro ponto é a objetividade, não permitir que comportamentos tendenciosos, conflito de interesses ou influências indevidas de outros afetem o julgamento profissional ou até mesmo o negócio da organização. E ele vai ter que ter também competência e zelo profissional. Então, ele tem que ter a preocupação de manter o conhecimento no nível muito alto para assegurar que os clientes da auditoria recebam um trabalho ou um serviço mais competente, mais profissional. E agir aí diligentemente de acordo com todas as normas técnicas e profissionais da profissão dele, aplicáveis aí, né?
Outro ponto, ele tem que ter confidencialidade, ele tem que respeitar o sigilo nas informações que foram delegadas a ele. Ele não pode usar essas informações para obter vantagem, seja pessoal ou profissional, da contabilidade ou de terceiros. Tem que ter um comportamento ou conduta profissional, então é importante ele cumprir aí com leis, regulamentos, permitentes, e evitar aí ação que desacredite a profissão como um todo, né? Os profissionais da contabilidade não devem desprestigiar a profissão. Então tem um código de ética para isso, inclusive, não só para contadores, mas também para auditores. E novamente a palavra ceticismo profissional. O auditor deve planejar e executar a auditoria com esse ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Então, eles não que sempre vai buscar erro, mas ele sabe que pode existir problemas e que esses problemas têm que ter mais precisão em encontrá-los. Então, o ceticismo profissional é necessário para que faça uma avaliação cada vez mais crítica das evidências da auditoria. Então é isso, só não esquecendo que vocês têm exercícios a serem realizados, geralmente são de uma semana, dentro da plataforma AVA, tá? Até mais, gente.